Graça e paz. Bom dia a todos. Saúdo também os irmãos que nos assistem pela transmissão. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós nesta manhã. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo de número 10, diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva do campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que, na batalha, pisam os pés aos seus inimigos, na lama das ruas. Pelejarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Trá-lo-eis à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e engrandecemos o teu santo nome nesta manhã. Queremos render-te graças, bendizer o teu santo nome pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Porque se até aqui estamos, foi porque o Senhor nos trouxe até aqui. Se possamos, Senhor, nos acordar pela manhã, pela infinita graça e misericórdia do Senhor, que foi derramada sobre nós, para que viéssemos acordar com o teu fôlego de vida. Seja engrandecido, Senhor, em nossas vidas, porque Tu és o Deus que concede todas as bênçãos das quais nós necessitamos. E nesta manhã nos reunimos para aprender de mais uma bênção que o Senhor nos concede, de aprendermos da Tua palavra e sermos orientados diretamente por Ti e por Tua palavra, ó Deus. Seja glorificado mais uma vez no meio do Teu povo, porque o Senhor é grande. Grandes são as Tuas obras, grandes são as Tuas misericórdias e a bondade para com o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a viver de modo digno de Ti. Que esses estudos sejam mais um meio pelo qual o Senhor possa nos trazer ao coração e à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito, fez e ainda fará em favor do Teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver, Senhor, com os olhos em Ti. Que não perdamos, ó Pai, o céu de vista, porque aí está a nossa morada eterna. Ajuda-nos, ó Pai, a
na compreensão da tua palavra, tira toda a dispersão, tira tudo aquilo que nos atrapalha e nos tira da concentração de aprendermos a tua palavra. E quanto a mim, ó Pai, tem de misericórdia mais uma vez, de estar instruindo o teu povo com a tua santa palavra. Livra-me de mim mesmo, do meu coração e da minha mente, para que eu não venha trazer nem instruir o teu povo naquilo que não convém, naquilo que não saiu de ti. Por isso, ó Pai, te rogamos mais uma vez pelas tuas misericórdias sobre nós. Seja glorificado, seja entronizado, seja engrandecido, porque a ti, somente a ti, pertence a honra, o louvor e a glória. Ajuda-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, dando continuidade ao estudo do livro de Zacarias, semana passada nós concluímos o capítulo 9. Tá? Vimos o castigo que virá sobre as nações, sobre os inimigos do povo de Deus. Vimos acerca da soberania do Senhor em guiar toda uma história em favor dos seus atos. Nada que acontece na história da humanidade no tempo Cronos, como o que acontece com as nações, outras nações, como também com o seu povo, nada acontece se não for pelo controle, pela provisão e pela mão do nosso Senhor. Vimos que Deus é um Deus de refúgio e segurança para o seu povo, porque mediante o castigo que ele traria sobre os seus inimigos, Deus preservaria e guardaria o seu povo, acamparia em volta de Jerusalém como um muro de fogo, que livraria o povo da opressão dos inimigos e assim os salvaria. E diante de tamanha realidade, de tão grande bênção que Deus concederia ao seu povo, o seu nome ali seria glorificado, seria exaltado. O seu povo verdadeiramente o adoraria, porque reconheceria que não são pelas suas mãos, pelas suas forças, pelos armamentos de guerras que possam construir, pelas altas muralhas da cidade que protegiam, que eram construídas e erguidas para a proteção da cidade. Mas se não fosse o Senhor em favor do seu povo, nada disso seria útil. Nada disso seria utilidade, porque o homem confia nas suas mãos, ele cai em ruína, mas aquele que confia no Senhor será guardado, será livrado e Deus o abençoará para louvor e glória do seu nome. Assim aprendemos com a obra do Senhor em meio a toda a história. Vimos e aprendemos que as declarações, as profecias que Zacarias declarou aqui no capítulo 9, elas se cumpriram no seu devido tempo. Quando ele profere essas palavras aqui no capítulo 9, eram coisas que aconteceriam ainda na realidade do povo judeu. Mas para nós, no nosso contexto atual, nós vemos e aprendemos que isso se cumpriu, dando mais uma vez a veracidade da palavra de Deus em cumprir a sua palavra, ser fiel a si mesmo e a si mesmo trazer à luz e revelar todos os seus desígnios para não somente com o seu povo, mas também para com todos os povos da terra. Ele vem e anuncia novamente o Messias, o verdadeiro rei que viria e reinaria não somente em Judá e em Jerusalém ou em Israel, mas ele reinará por toda a terra. Todas as nações verão, contemplarão e circunvarão diante do verdadeiro rei de toda a terra. E esse rei, ele tem umas características que foram declaradas aqui no versículo 9, que ele é um rei justo, porque ele executará toda a justiça, toda a verdade. Não será como os juízes da terra, que muitas vezes pervertem o juízo, a verdade e o direito em seu favor, em seu benefício, ou em benefício de outros, mas que o juízo de Deus, a justiça de Deus, ela será verdadeiramente aplicada quando esse rei vier. Ele também será um rei salvador, porque salvará o seu povo. Não somente o seu povo está destinado à salvação, mas como todos os povos da terra, a qual Deus escolheu, conforme a sua vontade. E também esse rei, esse reinado desse rei, ele tem uma característica. É um reinado de paz. Ele vem, ele reinará com justiça e verdade, mas ele também trará paz. A paz que tantos procuram, a paz que tantas nações
desejam nesse momento, só será fielmente, finalmente cumprida e executada no reinado desse verdadeiro rei, a qual Deus promete que virá para redimir o seu povo. E assim nós vimos e aprendemos sobre um pouco da história. Não sei se vocês, mediante aquilo que aprenderam, gostaram mais um pouco ou vão se interessar em aprender mais um pouco, mas acredito que quando a gente fez esse paralelo da profecia e do cumprimento da palavra de Deus no tempo devido, no tempo que foi determinado, nós pudemos mais uma vez aprender da soberania, do controle e de que Deus é soberano acima de tudo e de todos. Então, seguimos para o capítulo 10. O capítulo 10 ainda é uma continuação do capítulo 9. É a segunda parte do livro do profeta Zacarias. E ela é uma continuação daquilo que nós vimos semana passada. O texto, ainda no original, se apresenta como uma poesia, tá certo? Então, ele tem uma continuidade. Nós temos essa continuidade no texto a partir do versículo 9 do capítulo 9 e ele se segue até o capítulo 11, versículo 17. Tá? Então, é uma poesia inteira destes versículos que eu acabei de citar e, diante disso, a interpretação se dá da mesma forma, é uma continuidade do texto. Tá? Por mais que há uma quebra do capítulo, por mais que tenha esse subtítulo, essa epígrafe aí, é uma continuidade do texto que é iniciado nos versículos 9 do capítulo 9, certo? Então, começamos assim. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. O seu assunto ainda continua salvação. Tá? Nós vimos já a salvação que Deus concede ao seu povo, como Ele trará essa salvação, e assim, dando uma continuidade, versículo 17 do capítulo 9, a verdade, no versículo 16, diz assim: o Senhor seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa, e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens, e o vinho as donzelas. Vimos semana passada que esses versículos 16 e 17 são a obra de Deus diante a salvação que Ele concederia ao seu povo, mediante a que ação. Vimos semana passada também que a partir do versículo 11 em diante, ele vai trazendo uma profecia do qual o povo de Deus será liberto de uma opressão que viria da Grécia. E quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu no período interbíblico, no qual nós conhecemos como a Guerra dos Macabeus. Tá? Essa profecia aqui, dos versículos 11 ao versículo 17 do capítulo 9, ela se cumpriu no período da Guerra dos Macabeus. Tá? Falei isso aqui semana passada para vocês. E essa salvação traria a salvação da parte do Senhor, livrando o povo do domínio dos gregos, tá certo? E com isso eles teriam paz. Economicamente, o povo judeu era um povo agrícola, tá? O seu sustento, eles vinham das plantações, daquilo que eles plantavam e do rebanho que eles cuidavam. Então, teoricamente e economicamente, dali vinha o sustento do povo. E a paz que eles tanto queriam, Deus concederia no momento em que eles pudessem plantar e cuidar do seu rebanho de uma forma pacífica. E aqui nesses versículos 16 e 17 está dizendo isso, que o Senhor vai salvar naquele dia como um rebanho do seu povo. Assim como um bom pastor que cuida de um rebanho, do seu rebanho de ovelhas, ele tem todo o atento, todo o cuidado com o seu rebanho, assim faz a analogia com o próprio Deus. Deus cuidando, guardando e zelando em favor do seu povo. Eles também são como uma pedra de uma coroa que resplandecem na terra dele, mostrando o valor que o povo de Deus tem para o seu Deus. Eles não são um povo, mais um povo. Eles são um povo que Deus escolheu, que Deus chamou para si e os concede essa maravilhosa compreensão de serem
pedras de uma coroa que ele mesmo colocou na terra. Então, o povo de Deus tem valor para o seu Deus. Porque para Deus são como o seu rebanho, como também são pedras preciosas de uma coroa, da qual ele instituiu aqui na terra. Pois grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Aqui está mostrando que diante da salvação que Deus vai conceder ao seu povo, nesse momento em específico, o que acontecerá? O seu trabalho acontecerá em paz e em bonança, porque os homens, os jovens, irão colher o cereal que floresceu e as donzelas o vinho na qual produziu as vides, certo? Diante dessa realidade, como é uma continuidade, o versículo 1 do capítulo 10 continua nessa mesma visão. Aí ele vai dizer o seguinte: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor. Ele está dizendo o quê? Zacarias está dizendo que ele pediu ao Senhor chuva no tempo de chuvas. Quem estava aqui no estudo do profeta Ageu vai entender que o próprio profeta Ageu já vinha alertado acerca dessa falta de chuva no período do pós-exílio. Capítulo 1, versículo 6 de Ageu diz que tem semeado muito e recolhido pouco. Ali nós temos uma certeza de que naquele período, que é o mesmo período da contemporaneidade de Zacarias, havia escassez de chuva. O povo estava passando por um período de seca. A terra estava passando por um período de seca. E essa seca era uma consequência, era uma punição da parte de Deus por causa do pecado do seu povo. E aqui Zacarias vai dizer, vai orientar e instruir também, mesmo que de uma forma indireta, o povo a ir à presença de Deus para o quê? Orar pelas chuvas. Ele está dizendo que ele foi à presença de Deus e pediu por chuva. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. No tempo da colheita, no tempo da plantação, na verdade, é necessário que haja chuva. Porque sem chuva, a semente não brotará. As chuvas é que vão regar o campo e vão tornar o solo que é fértil a produzir a erva. Senão, o resultado... e essa chuva ela não se dá por resultados naturais. E nem se dá pelo esforço do homem. O homem pode ter a melhor semente, o homem pode ter o melhor solo, o solo mais fértil que a terra pode produzir, que pode dar. O homem pode ter a melhor tecnologia que a ciência pode fazer com que o homem desfrute. Porém, se as chuvas não vierem, de nada adiantará todo esse esforço. E essa chuva, ela só pode ser conduzida, ela só pode ser trazida pela ação de Deus. Porque o texto vai dizer, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva. O homem não tem controle sobre a chuva que cai. Quem conduz e quem traz a chuva ao seu povo é o próprio Senhor. Quem faz as nuvens. Diante de tanta tecnologia, diante de tanto conhecimento e avanço da ciência que nós temos hoje, comparado ao contexto aqui do profeta Zacarias, nós podemos entender e as pessoas podem até nos induzir a crer que as chuvas são um processo de evaporação da água que está na terra e sobe, e forma as nuvens, e quando elas estão carregadas e pesadas demais, a chuva desce e volta, e faz todo aquele circuito. Mas para o povo de Deus, Deus quer instruir o seu povo no conhecimento de que essas bênçãos só vêm porque Ele concede. Para que no homem não surja no seu coração a soberba e a grandeza de achar que ele pode por si mesmo fazer alguma coisa, que ele mesmo possa ser ou trazer a salvação de si mesmo como de outras pessoas. Mas o Senhor nos garante, nos instrui e nos ensina nesta manhã de que todas as coisas provêm dEle.
Você pode fazer o que você quiser, você pode plantar, você pode comprar a melhor semente que foi modificada geneticamente, que não produz semente, de todas as formas. Você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter o melhor tipo de tecnologia para facilitar o arado e a plantação, mas se o Senhor não derramar as chuvas, de nada adiantará. Então, quando ele diz pedir ao Senhor, ele sabe que o seu socorro e o seu sustento vem do Senhor. Não vem do que as suas mãos possam produzir. Não vem daquilo que, olhando de uma forma natural, possa acontecer naturalmente. Mas vem por causa da ação sobrenatural do Senhor. Que até mesmo as chuvas que caem por sua permissão. Aprendemos que lá em Ageu, Deus cerrou os céus. Deus cerrou os céus para que não chovesse sobre a terra como punição por causa do pecado do homem. Por causa do pecado do seu povo. E quando a gente volta mais atrás na história, a gente vê Deus mais uma vez cerrando os céus. No tempo do profeta Elias. Que por causa do pecado do povo, Deus tranca os céus e durante anos não cai chuva. E o povo iludido, cegado, vai em busca de outras alternativas. Mas não vai em busca do seu próprio Deus. Porque para o coração do homem é demais você se submeter à vontade de alguém que é maior do que você. A gente tem essa dificuldade de se submeter à vontade de alguém que é superior a nós. A gente tem essa dificuldade de se submeter à palavra de Deus. A gente tem. Porque quando a palavra nos diz para fazer alguma coisa, a gente tenta de todas as formas, do nosso jeito, tentar mudar a situação. Mas Deus nos prova, e Deus nos mostra, e Deus nos ensina de que dele provém todas as coisas. E aquele que não anda segundo o seu conselho, aquele que não anda segundo a sua vontade, daquele que não anda segundo os seus mandamentos, este não ama a Deus. Isso é claro. Isso é claro. É claro. Então, diante dessa realidade, sem água não há vida. Podemos ter a melhor semente, o melhor solo, os melhores insumos, a melhor tecnologia, mas sem a água que provém do nosso Deus, a semente morre mirrada, ela morre seca na terra. E ela não produz seu fruto. O povo de Deus não devia correr atrás de ídolos vãos ou tributar ao esforço de suas mãos a colheita de suas lavouras. O profeta Ageu já havia alertado. E por quê? Porque o próprio Deus havia cerrado os céus e recolhido as chuvas como ato de disciplina. Pedi ao Senhor. Essa é a exortação e o ensinamento que nós temos que atender e aplicar na nossa vida. Pedir ao Senhor. As pessoas dependiam de algo sobre o qual elas não tinham controle. A chuva. A gente vê hoje, nos dias de hoje, a chuva sendo derramadas nesses dias. E a gente vê a tragédia que pode acontecer mediante a tanta chuva. Essas tragédias que ocorrem, vou deixar bem claro aqui, não é porque Deus permite que as tragédias ocorram, porque chuva é bênção. Chuva em nenhum momento se tornará maldição, ela é bênção. O que acontece é a falta de controle, a falta de governo, a falta de estrutura que as cidades têm, para quando as chuvas vierem, não conseguem captar nem escoar a terra que cai sobre a terra. Isso é um problema, mas não vem diretamente do nosso Deus, isso vem da responsabilidade dos homens. Tá? Então não tributem essas tragédias que estão acontecendo por parte do Senhor. É muita chuva. A gente tende a reclamar da bênção. Quando chove, eu não vou para a igreja porque está chovendo. Né? Vai molhar meu cabelo, vai molhar minha roupa. Né? Está chovendo demais, eu não vou poder secar a roupa. Tanta roupa no varal, tanta roupa para lavar e a chuva não deixa para que eu estenda a minha roupa. Muita chuva, como é que eu vou conseguir estacionar o carro no trabalho? Porque é muita chuva, não sei o que. A gente sempre tende a transformar a bênção em maldição.
Porque a gente é insatisfeito com as coisas. Porque a gente quer que todas as coisas cooperem para o nosso bem, mas a gente quer que seja conforme a nossa vontade, não conforme a vontade de Deus para o seu povo. Vocês estão entendendo a situação aqui? Estão entendendo isso? Diga lá, minha irmã. Isso. Exatamente. 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 A gente quer as coisas no nosso tempo. Como você disse, tá calor. Ai, meu Deus, que calor infernal. Manda uma chuva, aí Deus manda a chuva. Ai, Senhor, manda o sol que tá frio demais, tá doendo tudo. Não estou conseguindo fazer nada. A gente sempre tende a reclamar das bênçãos. Se Deus derrama, a gente reclama. Se Deus não derrama, a gente reclama. A gente precisa aprender a murmurar menos e agradecer mais. Agradecer mais. A gente reclama demais. A gente reclama até da louça que a gente lava, né? Ah, bando de criatura que não ajuda em casa, lande de louça para lavar e ninguém ajuda. Mas renda graças ao Senhor, porque se você tem louça para lavar, é porque você tem comida para você comer. É a sensação de ser grato por tudo que você receber. Não somente em circunstâncias, mas por tudo que você receber. Até no pouco que você receber, seja grato. Porque aquilo é o que Deus concede e que você realmente precisa. É o que Deus realmente precisa. Então, nessa realidade, há uma orientação e há uma exortação para nós, para a gente pedir a Deus aquilo que nós não temos controle. Em vez de a gente ir atrás e tentar resolver pelas nossas próprias mãos, vá à presença daquele que criou todas as coisas, que concede todas as coisas, porque no tempo determinado pelo Senhor, as bênçãos virão. E chuvas aqui nesse contexto, versículo 1, remete às bênçãos que Deus concede ao seu povo. Não é somente chuva, a chuva física, mas todo tipo de bênção que Deus pode conceder ao seu povo. Isso, bênçãos materiais, como também bênçãos espirituais. Aqui nós temos essas duas relações. Porque para o povo poder ter a sua subsistência, o seu mantimento diário, eles precisam trabalhar e colher. Então, isso é uma bênção material que Deus concede. A chuva será derramada e a plantação finalmente brotará e crescerá. E você terá o seu alimento. Mas também há uma bênção espiritual que é derramada aqui. A sua dependência no Senhor. Você aprender a crer naquele que concede todas as coisas. Pedir somente àquele que pode conceder aquilo que você necessita. E aquele que criou todas as coisas. Porque se vamos atrás de coisas que são contra ou que fogem da realidade do nosso Senhor, nós estamos indo atrás de ídolos. Nós estamos buscando ídolos. E aqui vem o versículo 2. Como se fosse uma relação que ele faz aqui. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs. E os adivinhos veem mentiras. Contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. No versículo 1, ele orienta a gente pedir, ir à presença daquele que supre todas as nossas necessidades. E no versículo 2, ele faz o contraste. Olha, vocês têm que ir à presença de Deus, porque é Ele que concede, é Ele que forma as nuvens da chuva. Porém, deixem de procurar os ídolos de vocês, os ídolos do lar. Esses ídolos do lar eram bastante conhecidos e presentes na época, porque eles estavam totalmente cercados por povos que eram politeístas e que adoravam a outros deuses. Então, esses ídolos do lar eram ídolos, imagens pequenas que eram mantidas em casa e serviam como amuletos. Vocês já viram isso como aquele figo, aquela figurinha do figo, o trevo de 4 folhas, o olho grego e tantos amuletos que a gente vê que as pessoas usam como sinal de sorte, né? Eu usando aquele amuleto, eu vou atrair a sorte para mim. Então, o azar não vai me seguir, a sorte que vai me acompanhar, porque eu estou usando aquele amuleto, aquele ídolo, tá? E essa realidade aqui é um contraste com o versículo 1, porque os ídolos lá falam coisas
vãs. Por mais que sejam ídolos feitos de madeira, de troncos de árvore, de folhas, ou de qualquer coisa que o homem possa usar para construir ídolos, aqui é uma relação de que eles falam coisas vãs. A gente sabe que madeira não fala, parede não fala, árvore não fala. A gente entende e compreende essa realidade. Mas aqui está dizendo que eles falam coisas vãs, porque mesmo no seu silêncio, mesmo mesmo sendo mudos, eles falam coisas que não são realidade, que não são a verdade. Né? Porque se você atribui a um amuleto essa relação de que eu tendo ou portando ele, eu vou trazer sorte, ele comunica a você alguma coisa. Ele comunica algo que é vão. Ele comunica algo que não é válido, que é inútil nessa realidade. Também não devemos procurar, o povo de Deus não deve procurar os adivinhos, porque eles veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Essa repreensão da parte de Deus contra falsos ídolos, contra falsos profetas, contra adivinhadores, não é de hoje, não é do contexto deles, daquele tempo pós-exílio. A gente já estudou os profetas anteriores e vimos que essa realidade era corriqueira. Antes mesmo do povo de Deus se tornar um povo, uma nação estabelecida em Canaã, Deus já adverte eles, lá em Deuteronômio, acerca de exterminar todos os adivinhadores, os feiticeiros, os bruxos, todos aqueles que levam a uma compreensão errada da soberania e grandeza do nosso Deus. Estamos aprendendo de que Deus provém todas as coisas, é Ele que concede todas as coisas. Porém, em contraste, nós vemos pessoas que são iludidas com coisas vãs de que coloca 7 cimentos de romã na tua carteira que tu vai romper o ano cheio de dinheiro, né? Vamos pular 7 ondinhas porque o sal do mar vai levar toda a mazela do ano que está e você entra com um ano novo. A gente tem essas orientações e muitas pessoas procuram. E não é espantoso a gente ver isso também dentro da igreja. As pessoas fazerem sincretismo religioso, querem atribuir coisas do passado, coisas que faziam antigamente, ou coisas que veem que aparentemente dão certo para outras pessoas, e você quer trazer isso para o seu convívio dentro da igreja. Tem pessoas que acreditam em signos. Acreditam que as estrelas ordenadas e alinhadas em certos pontos, e quando ela bate com Júpiter, e quando Vênus está do lado do Sol e a Terra está do lado da Lua, aí a sua vida vai ser influenciada. Gente, é tipo assim, de verdade, é forçar demais uma realidade, é você forçar demais uma realidade que não existe. Para o nosso entendimento hoje, não é bem mais fácil a gente entender e compreender a Deus do que tentar buscar essas realidades, do que essas coisas? A gente busca na criação coisas que o Criador nos satisfaz. A gente tenta buscar na criação aquilo que Deus é que nos concede. Aí nós entendemos a ignorância do homem, porque o homem é morto em seus delitos e pecados e porque ele não consegue ver a Deus. A gente entende essa realidade, né? E é o conselho que Zacarias traz aqui, porque vãs são essas coisas. Tem gente dentro da igreja que sai em busca de profetada. Não é assim? Tem gente que vive de igreja em igreja porque profeta tal vai estar lá, porque apóstolo tal está lá, porque até mesmo pastor tal vai estar lá, e pastor tal é uma bênção. Deus usa ele em profecia, ele revela o oculto e o escondido. Cuidado quando Deus revela o oculto e o escondido. Cuidado. E tem gente que é assim. Tem pessoas que são assim no nosso meio. Deixam de buscar a verdade, deixam de buscar aquilo que o Senhor nos orienta, de onde temos tudo aquilo que podemos tirar proveito no nosso conhecimento, no nosso crescimento, na nossa orientação. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia.
Você quer ter um consolo de Deus, um refrigério da parte do Senhor no momento de tribulação? Leia a Bíblia. Está enfrentando escassez na sua vida? Leia a Bíblia. Quer direção da parte do Senhor para uma situação em específica na sua vida? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e vá à presença dEle em oração, para que Deus revele a sua vontade para você. Faça isso. Não viva em busca de fulano, de cicrano, porque eles são pecadores, igual a mim e você. Mas vá em busca daquele que concede salvação. Vá em busca daquele que libera o perdão sobre a sua vida. Que restaura todo o seu ser. Que transforma o seu coração de pedra em um coração de carne. Conforme o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Que lhe concede, que lhe dá uma surra se for necessário para que você aprenda. A gente não gosta de ser exortado, mas a palavra de Deus muitas vezes nos exorta. Transforme o seu coração, mude de vida, volte-se para Deus, arrependa-se dos seus pecados e siga-me. Isso é uma exortação. E que nós todos os dias devemos ter isso em mente. Arrependa-se dos seus pecados, porque todo dia nós pecamos. Não existe um que não peque. Não existe um que não peque. Se você não peca em ação, você peca em pensamento. Você peca em pensamento. Então se arrependa todos os dias. Vá à presença daquele que concede todas as coisas que lhe são necessárias. Arrependimento quando for para ser arrependimento. Perdão quando for necessário. E bênçãos. E chuvas quando são necessárias para a edificação do seu povo. É essa a exortação. Não vá em busca de ídolos do seu coração. Não vá atrás de adivinhos, porque eles falam mentiras, contam coisas que não convêm, muito menos foi o Senhor que falou. Aí você vai se enganando, e no final você se frustra com quem? Foi o Senhor que falou e não se cumpriu. Não foi. Você que foi em busca da fonte errada. Você que foi buscar onde Deus não havia colocado voz. Então, vejam o caminho por onde vocês andam, vejam a quem vocês estão pedindo sustento e mantimento, porque somente do Senhor provém todas as coisas. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Por causa destas coisas, é porque vemos muitas pessoas andando como se fossem desorientadas, andando desesperadas, porque procuram em outras fontes, onde o Senhor não falou. E isso leva as pessoas ao desespero, isso leva pessoas a viverem de uma vida totalmente desgarrada da presença do Senhor. Aí o Senhor vai dizer no versículo 3: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Veja que no versículo 2 ele diz que o povo anda aflito porque não há pastor. Culturalmente, no contexto do Oriente Médio, naquela época, a ideia do pastor era a ideia de um líder. Poderia ser um representante governamental, poderia ser um representante espiritual, religioso. Então, quando se atribui a característica de um pastor, aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, se atribui a figura de um líder. Então, o povo estava vivendo de uma forma desgarrada porque não tinha alguém que os guiasse na verdade. E aqueles que tinham sido chamados para ser, ou seja, os sacerdotes e os sumos sacerdotes e os líderes, eles não estavam cumprindo com o seu papel. Eles não estavam cumprindo com o seu chamado. Diante de toda essa realidade, o que é que o Senhor vai dizer? Contra os pastores, contra os líderes, acendeu a minha ira. E castigarei os bodes guias. O Senhor está comparando esses pastores que não cumprem o seu papel como bodes guias. Se você não cumpre o seu papel, então você não pode ser chamado daquilo que você não é. Então, eles são bodes guias. Como se a ideia é de que eles tiraram deles mesmos pessoas para tomarem de conta de todos. Eles mesmos
levantaram pessoas específicas para tomarem de conta de todos. E essas pessoas, elas se usam da base da violência, de tentarem impor, né? É assim, porque é o correto, é porque é a forma como se dá. E muitas pessoas vão seguindo cegamente isso. Então, o Senhor está dizendo que contra estes se acendeu a ira e contra eles será o seu castigo. Ele punirá. Estas coisas não ficarão alheias nem isentas da punição do Senhor. O Senhor está ciente de todas as coisas e contra esses em específico que não guiaram o seu povo, que não orientaram o seu povo na verdade, levaram a outros caminhos, eles serão punidos, eles serão castigados. Mas, a partícula contraditória aqui, o Senhor dos Exércitos tomará o seu cuidado. Está passando. Agora foi. Mas o Senhor dos Exércitos. Cadê? Perdi. Mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Mais uma vez, uma partícula contraditória aqui. Diante da realidade do povo, que tinha pastores que não faziam o seu papel e que estavam sendo liderados por bodes guias, o Senhor está dizendo que Ele mesmo cuidará do seu povo. Ele tomará o cuidado do seu rebanho. E essa realidade é porque o próprio Deus é o pastor do seu povo. É o próprio Deus que toma esse papel, que é essa figura representativa para o seu povo. Lembra do versículo 16 do capítulo 9, que eles são como o rebanho do seu povo. Aqui ele está reafirmando essa realidade. Eu, como verdadeiro pastor do meu povo, estou cuidando do meu povo. A casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Aqui é uma profecia messiânica. O próprio Deus se levantará e cuidará do seu povo. Ele virá de Judá, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. O verdadeiro pastor virá de Judá. O verdadeiro rei virá de Judá. Veja que é uma complementação daquilo que nós vimos no capítulo 9. É uma continuidade. Primeiro ele apresenta o rei, o verdadeiro rei de Israel e do povo de Deus. Agora ele vai apresentar o verdadeiro pastor, aquele que cuida do povo de Deus. O rei, ele governa. Ele rege, o pastor, ele cuida, ele guia, ele comanda de uma forma tranquila. Aí aqui é uma profecia messiânica. Versículo 4, de Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Diante dessa manifestação que Deus concede para a compreensão do seu povo, do verdadeiro pastor, quem será o verdadeiro pastor? Como ele se apresentará? Aí ele dá aqui os seus conceitos desse verdadeiro pastor. De Judá sairá a pedra angular. Vocês sabem o que é pedra angular? Já ouviram falar esse termo? O Novo Testamento tem. Alguém pode me explicar? Agora foi. Isso. Oi? A pedra angular é o centro, né, de uma construção. De uma forma abrangente, a pedra angular é aquela pedra que ela é colocada no centro de uma construção. A partir dela seria guiado todos os alicerces da construção e ela seria como base, o fundamento por qual toda aquela construção seria erguida, dando assim a segurança de que aquela construção seria bem edificada. Ela não estava sendo construída de uma forma aleatória ou de todo jeito. É como se um verdadeiro engenheiro viesse e disposto aquela pedra no meio da construção e, a partir dela, ela seguisse de orientação para que toda a edificação ela fosse construída e completada.
Esse é o papel da pedra angular de uma forma abrangente. E como a gente atribui isso ao verdadeiro pastor? Aí a palavra do Senhor vai nos garantir, lá no Novo Testamento, que Cristo é a pedra angular. A pedra de edificação, onde Deus edificaria a sua igreja, de onde Deus edificaria o seu povo. E a gente vê isso mais uma vez sendo descrito aqui, porque Zacarias, capítulos anteriores, ele vai falar da construção dos muros, capítulo 4, ele vai falar dessas construções do templo, que ela seria edificada e haveria a pedra de arremate. Né? É uma analogia à igreja do Senhor. Foi colocada a pedra angular, e a igreja ela está sendo construída até o momento em que a última pedra de arremate, a última pedra da construção, ela seja colocada. Quando ela for colocada, aí todas as coisas acontecerão, o apocalipse acontecerá, né? A segunda volta de Cristo se dará, a igreja então acontecerá tudo aquilo que está determinado para ela. Mas qual é a base dessa igreja? Cristo. Por quê? Porque é a obra de Cristo, o ministério de Cristo, que nos garante todas as bênçãos que nós recebemos do Pai a partir de então. É pelo sangue de Cristo, o sangue que foi vertido e derramado na cruz do Calvário, da obra do sacrifício de Cristo, que nos permite hoje sermos pedras na edificação da sua igreja. Eu e você somos pequenos tijolos que vamos sendo acrescentados na obra do Senhor até que se cumpra totalmente a construção. Somos um corpo, né? Assim que temos a analogia na palavra do Senhor, somos pedras na construção, somos tijolos na construção, somos membros, somos vários membros que compõem um único corpo, cooperando juntos, não é separado, porque um corpo organicamente só funciona se todas as células, todos os órgãos, todos os membros funcionam juntos. Esta é a realidade. Cristo é a pedra angular que foi colocada por Deus para servir de base para a edificação da sua igreja. Então, fora dela não há salvação, fora dessa pedra angular não há redenção, fora dessa pedra angular não há edificação dos santos, nem perseverança e nem glorificação. Porque ele é a base. Ele é a base. Sem ele, ruirá. Nada fica de pé. Nada subsistirá. Tudo ruirá. Então, Cristo é a base. Cristo, o verdadeiro pastor, será de Judá sairá a pedra angular. Dele, a estaca da tenda. Antigamente, quando o povo ainda era peregrino, as suas casas, construções eram tendas. Para essa tenda ficar firme e resistir às tempestades de areia, aos vendavais que vinham, para ela permanecer firme e nada poder abalar, ela precisava ser fincada na terra por meio de estacas. E essa analogia que o próprio Senhor faz a respeito do seu verdadeiro pastor é de que ele é uma estaca da tenda, ele está firmado, não na terra, ele está firmado no propósito do qual ele foi chamado a cumprir. Cristo não veio para satisfazer a sua vontade. Cristo não veio para satisfazer a vontade dele mesmo, mas ele veio para satisfazer e cumprir a vontade do seu Pai. E ele está tão firmado nesta realidade que não tem nada nem ninguém que tire ele desse propósito. E verdadeiramente nada, nem ninguém tirou ele desse propósito. Nem o jejum de 40 dias, nem as perseguições que ele enfrentou, nem os seus irmãos sendo contra ele, o privou dessa realidade. Mesmo estando sozinho e sem ninguém, ele cumpriu a vontade de Deus. Então ele está firmado, não na terra, mas firmado e firme na presença e no cumprimento da vontade do seu Deus. Ele também é um arco de guerra. Por quê? Porque ele vai destruir todos os inimigos de Deus. Todos os inimigos do povo de Deus também serão
destruídos. Então, ele é um bom pastor. Por quê? O verdadeiro pastor. Por quê? Porque ele é a base por qual Deus decidiu que todas as coisas fossem feitas. Ele é aquele que cumprirá cabalmente a vontade de Deus, independente de toda e qualquer circunstância que ele possa enfrentar. E ele também é o arco de guerra que defenderá e destruirá os inimigos do povo de Deus. Essa é a realidade do bom pastor. Ele é a base, ele é a rocha, é a segurança que nós temos, e ele é a nossa certeza de que todos os nossos inimigos serão destruídos. Quando eu falo todos os nossos inimigos destruídos, por favor, é os inimigos de Deus. Tá? Não vamos pensar outra coisa, não. É os inimigos do povo de Deus, aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Ele é o arco de guerra, porque ele defenderá, ele está pronto para defender, acudir e salvar o seu povo. Dele sairão todos os chefes juntos. Diante dessa realidade do bom pastor, ele guiará todos os chefes para o cumprimento da vontade de Deus. Então, assim, nós temos uma declaração do Messias que virá e que veio. Virá para aquele povo e que veio para nós hoje. E que aguardamos ainda a sua volta. Tá? Ele é o verdadeiro rei, que reinará o povo de Deus. E ele é o verdadeiro pastor, que cuidará e guiará o povo de Deus em seus propósitos. Versículo 5. E serão como valentes. E serão como valentes que na batalha pisam os pés dos seus inimigos. Na lama das ruas pelejarão porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Aqui é uma continuação da profecia que é liberada, que é declarada nos versículos 11 ao versículo 17, acerca da guerra que viria contra o povo de Deus e que se cumpriu no tempo dos Macabeus. Tá? Judas Macabeus foi o homem que Deus levantou nesse período para defender o seu povo. E eles conseguiram vencer batalhas e campanhas que aos olhos humanos seriam invencíveis, e aqui a gente tem essa declaração, porque contra eles vinham o Império Grego. O Império Grego já bastante acostumado com lutas e vinha de grandes batalhas. Então, quando os gregos vieram contra os judeus no período dos Macabeus, era um exército fortemente armado contra uma cavalaria. Pequenos homens armados com armas que, aos olhos de qualquer ser humano ou de qualquer exército, diria: a gente vai ganhar de forma de lavada. Mas Deus mostra o seu cuidado para o seu povo, e aqui ele diz como eles serão derrotados, os gregos. E serão como valentes, os homens, os judeus, serão como valentes que na batalha pisam aos pés dos seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, eles vencerão essa batalha por causa dos seus armamentos, por causa da força deles, porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Aí daí vem aquela declaração do salmista: muitos confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nosso Senhor, no nosso Deus. Deus está mostrando que a vitória seria para com o seu povo, mas não era porque eles estavam fortemente armados, não era porque eles eram homens valorosos de guerra, mas porque o Senhor estava com eles. Enquanto eles, os gregos, confiavam na sua cavalaria, no seu exército, nos seus carros, nos seus cavalos poderosos, estes confiaram no Senhor e obtiveram a vitória por causa do seu Deus que estava com eles. Não foi por causa do homem, mas porque o Deus deles estava com eles. E isso para nós é um encorajamento. Isso para nós é um encorajamento. A gente tenta e quer depender de tantas outras coisas que a gente não tem controle.
A gente não tem controle sobre a chuva, a gente não tem controle sobre o sol, a gente não tem controle sobre a nossa saúde, a gente não tem controle sobre o nosso emprego, a gente não tem controle sobre as nossas finanças, a gente não tem controle sobre nada. É uma falsa ilusão que nós temos quando confiamos e dependemos dessas coisas. Mas o Senhor nos ensina, sempre nos ensinou e sempre nos ensinará que a nossa força, a nossa vitória não depende destas coisas, não são circunstanciais. Nós vencemos, conquistamos, conseguimos, batalhamos e ganhamos, porque o nosso Deus sempre esteve do nosso lado. Sempre esteve do nosso lado. E Ele diz que sempre estará do nosso lado. Isso é um consolo para o povo de Deus. Isso é um consolo. Saber que não existe morte, não existe doença, não existe pobreza, não existe riqueza que nos afaste do Senhor. Porque o Senhor nos garante que estará do nosso lado, se a nossa confiança estiver nele. Se a nossa confiança estiver nele. Eu vou dizer um testemunho aqui bem rápido. Tá? Há algum tempo, peraí, senão eu vou chorar. Aí a pessoa já é feia, chorando, ele é gravada, ninguém merece, né? Ninguém merece isso. Peraí, deixa eu respirar um pouco. Há algum tempo, eu tenho passado por adversidades. Nisso com a saúde da minha mãe. E com coisas que vêm sendo acrescentadas, né? Para quem não sabe, minha mãe tem um problema psicológico. Ela sofre de depressão, de ansiedade. E ano passado ela apresentou uma crise. Uma crise muito forte, que está durando até os dias de hoje. Já vai fazer 1 ano. Agora em junho faz 1 ano que ela entrou nessa crise. E até agora ela tem enfrentado ela. E quando a gente ama alguém, a gente não mede esforços para a gente ver aquela pessoa recuperada, né? E tudo que o que estava nas nossas mãos, na mão do meu pai, minha e das minhas irmãs, a gente se empenhou para fazer. Foi atrás de médico, foi atrás de medicamento, toma muito medicamento ela, para ver se consegue controlar as crises. Foi atrás de tratamento psiquiátrico, psicológico, ela faz atividade física, tudo que está no nosso alcance de uma forma assim natural, a gente pode fazer, a gente está fazendo por ela. Só que essa semana ela apresentou uma crise, uma intoxicação medicamentosa, mediante a tanto medicamento que ela toma e há tanto tempo que ela vem tomando esses medicamentos. Ela ficou desorientada, não reconhecia o dia, não estava reconhecendo o turno, se era manhã, tarde ou noite. Ficou totalmente agitada, nervosa, não estava conseguindo comer, por causa do medicamento que traz um amargo muito forte na boca, ela não estava conseguindo comer. Até a água, o gosto era ruim para ela, por causa dos medicamentos e tal. E com isso ela desidratou, com isso levou a essa desorientação. A gente foi para o hospital, fui para ela para o hospital. E não passaram nada para ela e liberaram. Né? E eu lá no hospital, vendo tanta gente, porque tá lotado os hospitais, e lá estava transbordando de gente. E eu vendo a situação dela do lado chorando, querendo ir para casa, que ela não queria ficar lá. E eu vendo a situação de tanta gente, tanta gente. Aí o Senhor leva a reflexão. Tudo que eu podia fazer, eu fiz, humanamente falando. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. A gente fez, a gente faz. Né? Se o Senhor... Aí a gente fica, mas Senhor, por que tanta luta?
não tem um momento assim de refrigério, de paz, sabe, não tem uma folga disso, é tanta luta. E isso que acontece com a nossa mãe, fora as adversidades que acontecem no nosso dia a dia, as lutas que vêm, os embates que vêm, aí tem hora que o coração fica para desistir, assim, Senhor. E você sente que suas orações passam da sua cabeça, sabe? Aí o Senhor nos ensina, pela sua graça e misericórdia, que os meus olhos contemplam aquilo que eu posso ver naturalmente. Mas ela já vem passando por isso por um ano. E em nenhum momento o Senhor faltou com ela. Por mais que venham as crises, o Senhor nunca deixou de estar do lado dela. E eu tenho certeza que ela está até hoje sobrevivendo a isso, é porque o Senhor tem guardado a vida dela. O Senhor tem suprido as necessidades dela. E essa doença que ela enfrenta não significa que Deus é contra ela. Não significa que Deus virou as costas para ela, ou que as nossas orações não estão sendo atendidas porque Deus não é forte o suficiente. Mas Deus quer mostrar para ela e também para mim e para minha casa que Ele é tudo o que nós necessitamos. E Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Porque em meio ao mais caos que possa existir, Ele está lá cuidando dela. É a gente que não consegue entender. É a gente que não consegue ver o sobrenatural. Porque a gente está tão voltado para as coisas da terra, porque na nossa visão e na nossa mente, Deus só vai agir quando ela ficar plenamente curada. Mas Deus já vem agindo desde o primeiro dia da crise dela. Deus nunca deixou de agir, porque se ela está lá hoje, lá em casa hoje, é porque Deus tem cuidado da vida dela. Ela passou por essa situação, é mais uma vez para nos mostrar que Deus é suficiente para todas as necessidades. E mesmo que a morte venha, isso não significa que ela foi uma derrotada, ou que Deus não alcançou, ou Deus não supriu, ou Deus não agiu. Porque eu sei que nem mesmo a morte é capaz de nos separar do amor de Cristo. Se cumpriu apenas a vontade de Deus na vida dela. E eu tenho que aprender isso. E eu tenho que entender isso. E Deus tem me ensinado isso. Existem coisas que não dependem da nossa vontade, da nossa ação, que são independentes. Eu posso fazer o que for, eu posso me esforçar e me doar da forma que eu puder fazer, mas existem coisas que não estão sob o nosso controle. Existem coisas que nós não temos controle nenhum, e é aí que entra a nossa fé. Porque se eu não tenho controle, eu tenho um Deus que controla todas as coisas. Se eu não posso fazer, eu tenho um Deus que pode e fará o que é melhor para ela. Então, diante das atribulações e adversidades, creia tão somente: Deus é o Senhor e soberano sobre todas as coisas. Confie o seu coração totalmente nele, porque você não pode, você não tem a capacidade de fazer nada, de segurar nada, de restaurar nada, porque somente ele pode fazer. Então, não tente fazer pelas suas mãos e deixe para orar no final, quando você já tentou de todas as formas. Ore desde o início, porque Deus vai conduzir a todas as coisas conforme a vontade, a sua boa, perfeita vontade. Deus é bom, meus amados. Deus é infinitamente bom.
É, é Covid. Acha. É, é verdade. É. As duas aparecem, né? É verdade. Ixi. Eita. É. É. Exatamente. É. É aquela coisa de sempre ter o coração ensinável. A gente nunca despreze a exortação, a verdade. A gente nunca despreze os momentos, porque sempre Deus quer tratar com a gente. Ou é o arrependimento para um pecado, ou é para que Deus quer lhe ensinar a sua soberania, que você aprenda a depender, porque mais na frente possa ser que você passe pelaquela situação. Exatamente, mas você já está ciente e firmado naquela verdade que Deus é o seu socorro, o seu sustento, o seu auxílio. E isso a gente aprende. Às vezes ou outra a gente está passando por situações que você diz, mas Senhor, de novo? Oxe, eu acabei de... Mas de novo? Mas você não entendeu que antes era o treinamento e agora era a prova, né? Você não entendeu antes. Aí vai passar pela prova sem ter estudado. Aí vai reprovar, aí é pior, volta tudo de novo. Mas é assim, nós precisamos ter o nosso coração ensinável. Nem toda luta quer dizer que Deus virou-se contra nós, mas é porque Deus quer nos ensinar. Gente, lembre-se sempre, nós somos chamados por Deus para viver uma nova vida, para viver conforme a vontade dEle. Lá em Romanos 12 diz, não vos conformei com esse século, né?
Mas não se moldem a este mundo, mas a palavra de Deus. Porque Deus quer nos transformar em algo melhor do que já somos. Não é porque somos o puro ouro do Ofir, a melhor joia de ninguém, mas é porque Deus quer transformar o nosso ser, o nosso caráter, que antes era reprovável, em algo melhor e excelente. E veja a quem Ele quer nos tornar semelhantes: ao seu amado Filho Jesus. Quem aqui não quer ser como Cristo? Só se você não amá-lo. Aí você não vai querer ser. Aí para isso a gente vem os estudos, os simulados, vem as provas, né? Vem os concursos. Vai aumentando o nível. Mas isso é para o nosso aperfeiçoamento. É para sermos transformados de uma forma melhor. Melhor. Quem aqui não quer ser melhor do que era? Né? Então a gente precisa ter esse coração ensinável. O que é que o Senhor quer tratar conosco? O que é que o Senhor quer tratar comigo? Eu sei que o Senhor quer tratar comigo. Às vezes bate um desespero, mas eu sei que o Senhor quer tratar comigo. Eu sei, e eu preciso atentar para essa realidade. Para essa realidade. Então, quando somos chamados e exortados, somos a fazê-lo, a confiar no Senhor. Não confie no carro, não confie muito menos nos cavalos, mas o Senhor nosso Deus, que nos dará total vitória. E não é por causa dos nossos esforços, mas é porque Ele está lá. Porque Ele estará lá. É que nós venceremos. Versículo 6. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Falo-lhes voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão como seus filhos e voltarão. Esses versículos aqui, até o versículo 11, eles vão trazer uma palavra da parte de Deus, um consolo, um conforto, uma esperança da parte de Deus para o seu povo, certo? A casa de Israel. Ele vai dizer: fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Se vocês bem lembram, José não teve parte na herança da divisão das terras. Quem recebeu a herança foram seus filhos, Manassés e Efraim, que representam a casa de José. Tá? Quando ele fala aqui que fortalecerá a casa de Judá e salvará a casa de José, ele está fazendo uma analogia a todo o território de Israel, a todo o povo unificado, tanto o reino do norte como o reino do sul. O Senhor não os trata como povo dividido, o Senhor os trata como um povo unificado, que era para ser desde o início. Então, quando ele diz que fortalecerá a casa de Judá e salvará a casa de José, ele está tratando da unificação de todo o reino de Israel. Não só de uma casa ou de outra, mas de todo o reino de Israel. Do norte ao sul, o Senhor Ele fortalecerá e salvará. Falo-lhes voltar, porque me compadeço deles. Voltar quem? O povo que está ainda exilado, aqueles que não retornaram para Jerusalém quando o Dário assinou o decreto de volta. Então, os que ainda estão dispersos, o Senhor fará voltar, porque o Senhor se compadece de todo o seu povo. Serão como se eu não os tivera rejeitado. Restaurará a sorte de antes do exílio, como se o Senhor nunca tivesse trazido juízo sobre o seu povo. Tá? E o seu Deus, e eu os ouvirei, restaurará a comunhão para com o seu povo. A ideia de fortalecer e salvar traz consigo essas consequências de que as bênçãos voltarão, como também o Senhor ouvirá as orações deles. Eles serão novamente um povo unido ao seu Deus. Aí volta a atenção, chama a atenção no versículo 7 para os de Efraim, ou seja, o que seria o reino do norte. Eles serão como valente, o seu coração se alegrará como pelo vinho. Os seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará
no Senhor. O Senhor fortalecerá também a Efraim, e o coração deste povo de Deus, se alegrará fortemente. Tá? Até os seus filhos verão as maravilhas e também se alegrarão. E o seu coração se regozijará no Senhor. O seu coração, o coração do povo de Deus, estará sempre com Deus. Estará sempre voltado para Deus. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei. Lembra da figura do pastor nos versículos anteriores? Ele continua com essa figura aqui. O Senhor sendo o verdadeiro pastor do seu povo. Eles assobiará. Essa ideia de assobiar é o chamado do pastor para com suas ovelhas. E não é qualquer assobio. É o assobio específico de Deus para com seu povo. Do pastor supremo para com o seu rebanho. Quando ele assoviar, todos reconhecerão o seu chamado. Quando ele chamar, todos reconhecerão o seu chamado. E assim Deus ajuntará novamente o seu povo. Todo o seu povo. Porque eu os tenho remido. A redenção, a salvação que o Senhor trará ao seu povo. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. As bênçãos do Senhor serão derramadas. A ideia de multiplicar, de crescer numerosamente. Tá? É uma bênção que Deus concede ao seu povo. De crescer e superabundar ao ponto de nem as terras, os limites da terra, suportarem a quantidade de pessoas do reino de Deus, do povo de Deus, que será numerosamente grande. Aí ele vai dizer: ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Diante da conquista assíria contra o reino do norte, a medida que eles tinham era de tirar o povo da terra e espalhar por todo o território da conquista assíria, trazendo assim uma insegurança e aquela certeza de que eles não mais seriam novamente um povo. Eles estariam tão dispersos. Mas o Senhor está garantindo que, assim como espalhou por entre os povos, eles ainda se lembram do Senhor. Eles ainda se lembram, ainda há um povo remido do Senhor nessas partes. Eles se lembram de mim em lugares remotos, em lugares onde que vocês nem saibam que existiam. Lá tem meu povo. Lá ainda tem um povo que é meu, e eu chamarei para mim. E eles se ajuntarão e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria. Traluzei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Serão tão numerosos, o povo de Deus, quando Deus chamar o seu povo, para se ajuntarem na santa terra. Quando Deus chamar, esses povos são tão numerosos. É tanta gente que faz parte do povo de Deus, que nem mesmo a terra que Deus havia dado por herança, quando ele faz assim, a terra de Gileade e de Líbano, são os limites da terra que Deus havia dado por herança ao seu povo. Então, nem mesmo os limites da terra poderão conter a quantidade de pessoas que virão. Essa é a palavra, a profecia que é declarada aqui. Deus vai juntar o seu povo. Deus reunirá o seu povo. E veja que essa profecia aqui não é apenas para um limite geográfico histórico. Não é somente Judá, Efraim, mas a todo o seu povo que estão dispersos, até lugares remotos que ninguém conhece. Quando ele assobiar, o seu povo saberá quem é que está chamando. E voltará para ele, e virá até ele, e se alegrará com ele. E os seus filhos também virão e se alegrarão, se regozijarão com o Senhor e o adorarão. Passarão o mar de angústias, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Esse povo voltará, mas não significa que eles voltarão em paz. Eles terão lutas e adversidades, e eles verão o agir de Deus se cumprindo para que eles venham até a presença do Senhor. Assim como o povo viu os atos de Deus no Egito, quando saíram de lá para alcançar a terra prometida, assim o povo de Deus virá a glória do Senhor sendo manifesta, agindo em favor do seu povo, até eles alcançarem a terra prometida novamente.
E diante dessa realidade, o seu povo será fortalecido, porque o Senhor os fortalecerá, e andarão segundo o nome do Senhor, para a glória do próprio Deus. Meus irmãos, que consolo! Que consolo nós temos da parte do Senhor. Quando eu de verdade, fico maravilhada com essa expressão de que Ele assobiará, e aqueles que são seus escutarão, reconhecerão o chamado do seu Supremo Pastor e virão. E não há nada que os faça impedir de chegar até a presença do seu pastor, porque o seu pastor livrará todas as situações para que isso aconteça. Assim como Deus fez anteriormente com o seu povo, Ele fará até que todos estejam em sua presença, reunidos e o adorando. Versículo 11, já tocou, né? Aí a gente pausa, porque já baixa da semana passada, né? Já baixa da semana passada. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por esta manhã. O Senhor tem nos mostrado, por meio desses estudos, não falo somente esse de Zacarias, não, mas de todos os outros que nós temos estudado, o Senhor tem nos revelado o seu poder, a sua grandeza. O Senhor tem nos revelado a sua soberania, quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele fará em favor do seu povo. O Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor zela, o Senhor fortalece e protege o seu povo. Que neste dia, nesta manhã, você seja mais uma vez encorajado a, apesar de toda e qualquer situação, confiar no seu Deus. Porque é Ele quem te guarda. É dele que provém todas as nossas necessidades. É Ele que nos concede chuvas de bênçãos materiais e imateriais. Independente do esforço que a gente possa fazer. É Ele que nos dá. É Ele que nos concede. É Ele que nos tem livrado de todo o mal. É Ele que nos tem livrado do inferno. E é Ele que nos tem concedido continuamente graça, sabedoria, força, sustento e perseverança. Que o Senhor nos ajude a perseverar nesta realidade, em nome do Senhor Jesus.